A situação de tensão entre o Irã e Israel não é apenas uma questão de rivalidade regional, mas também uma peça central em um tabuleiro geopolítico que envolve grandes potências e alianças complexas. Desde o final de outubro, os rumores de uma possível retaliação do Irã contra Israel ganharam força, com muitas especulações nas redes sociais e entre especialistas sobre a possibilidade de um grande ataque multifrontal. Em 5 de novembro, esses rumores se intensificaram, coincidindo com as eleições nos Estados Unidos, mas a ofensiva não se materializou. Esse silêncio estratégico sugere que o Irã pode estar repensando sua abordagem e aguardando o momento certo para agir. A questão da retaliação remete a uma série de confrontos diretos e indiretos entre as duas nações. Em abril deste ano, o Irã lançou mísseis contra Israel, e no início de outubro, novamente desferiu um ataque com 180 mísseis balísticos, um sinal claro de suas intenções de aumentar a pressão sobre Israel. Em resposta, Israel realizou bombardeios cirúrgicos em instalações iranianas no dia 26 de outubro, destacando sua capacidade de reação rápida e precisa. No entanto, as ameaças subsequentes do Irã não foram seguidas de ação, e mesmo os rumores de um ataque orquestrado com drones do Iraque, Síria e Iêmen, disseminados em canais do IRGC no Telegram, também desapareceram após o dia 4 de novembro, revelando um possível recuo estratégico de Teherã. Para muitos, a ausência de uma retaliação imediata por parte do Irã pode ser vista como uma estratégia de contenção, já que o regime iraniano não quer arriscar um confronto direto e aberto que poderia sair do controle. A declaração feita por Ali Fadavi, vice-comandante do IRGC, no dia 6 de novembro, foi menos contundente do que o esperado, sugerindo que talvez a liderança iraniana esteja reavaliando suas prioridades. O regime parece estar ciente dos riscos e optou por uma abordagem indireta, que permite ao Irã manter a pressão sobre Israel sem necessariamente desencadear uma guerra em grande escala. Parte dessa estratégia envolve a utilização de aliados regionais, como o Hezbollah. Em 7 de novembro, a mídia pró-Irã Al-Mayadeen destacou que o Hezbollah intensificou suas operações qualitativas contra alvos estratégicos de Israel em uma série de ataques nomeada como Khaibar. Segundo essa fonte, os ataques têm sido coordenados com o uso de mísseis de longo alcance e drones, alvejando áreas a até 145 quilômetros da fronteira israelense. Essa postura permite ao Irã realizar suas ameaças de forma indireta, transferindo o ônus do combate para aliados, sem se envolver diretamente. Com isso, o Irã evita represálias diretas e ao mesmo tempo testa os limites das defesas israelenses, demonstrando que seu arsenal bélico e a rede de aliados podem ser utilizados de maneira coordenada e eficiente. Outro ponto crucial nesse cenário é o papel das milícias iraquianas, que nas últimas semanas têm estado cada vez mais presentes. Essas forças, apoiadas pelo Irã, são peça-chave na estratégia iraniana de expansão de influência na região, atuando como uma extensão das capacidades militares de Teherã. Caso o Irã decida por um ataque indireto contra Israel, essas milícias representam uma opção viável e podem ser mobilizadas para pressionar Israel sem comprometer oficialmente o governo iraniano. Esta abordagem reflete uma doutrina de guerra de proxies, onde o Irã mantém controle sobre o nível de escalada e evita implicações diplomáticas e militares que um confronto direto acarretaria. Entretanto, o Irã não age apenas com base em sua própria agenda. A política externa americana é uma variável fundamental. Com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o Irã se vê em uma posição delicada. Durante sua campanha, Trump foi claro em relação ao objetivo de conter a influência iraniana no Oriente Médio. É provável que Brian Hook, o enviado especial de Trump para o Irã durante seu primeiro mandato, retorne à administração, o que pode indicar uma política ainda mais rígida contra Teherã. Hook foi um dos responsáveis por algumas das sanções mais severas impostas ao Irã, e seu retorno pode sinalizar uma continuidade ou até intensificação das políticas de pressão máxima que caracterizaram o governo anterior de Trump. Esse histórico é um lembrete claro para o Irã sobre os riscos de confrontar os Estados Unidos diretamente. A morte de Qasem Soleimani em janeiro de 2020 permanece um exemplo significativo do que a administração Trump é capaz de fazer para proteger seus interesses e os de seus aliados. Soleimani, uma figura-chave do regime iraniano, era o comandante da Força Quds do IRGC e liderava operações militares e paramilitares em toda a região. Sua eliminação mostrou ao Irã que os Estados Unidos estavam dispostos a tomar ações drásticas para deter sua expansão de influência. Este episódio ainda ressoa em Teherã, e é provável que a liderança iraniana esteja agindo com cautela para evitar repetir os erros que levaram a perdas estratégicas. Além disso,
a diplomacia iraniana tem mantido um foco mais moderado em suas ações externas, em parte para não prejudicar seus laços com aliados que poderiam ajudar em uma eventual retomada do acordo nuclear. Enquanto isso, o país trabalha na contenção interna, lidando com uma economia enfraquecida e tensões sociais que aumentam devido às sanções. Uma guerra aberta com Israel poderia intensificar esses problemas, minando ainda mais a estabilidade interna do regime. Dessa forma, manter as hostilidades em um nível indireto é uma maneira de satisfazer o desejo de retaliação da ala militar e, ao mesmo tempo, controlar a narrativa interna. Outro aspecto relevante é a opinião pública iraniana, que, embora geralmente apoie o regime, começa a demonstrar sinais de descontentamento devido às condições econômicas e sociais. As promessas de retaliação contra Israel podem ter como objetivo apaziguar grupos internos que exigem uma postura mais forte, mas o governo também precisa levar em conta o impacto que um conflito prolongado teria na vida cotidiana dos iranianos. Assim, ao utilizar proxies e manter um discurso agressivo sem ações concretas, o Irã busca um equilíbrio entre projetar força e evitar um conflito que poderia colocar em risco a própria estabilidade do regime. Por fim, é importante ressaltar que o Irã, ao manter essa postura estratégica, não necessariamente renunciou à ideia de retaliação. Em vez disso, está adotando uma abordagem mais cuidadosa e pragmática. O silêncio atual pode ser um indicativo de que o Irã está esperando o momento certo para agir, observando de perto a evolução política nos Estados Unidos e preparando uma resposta que seja oportuna e eficaz, mas que também minimize os riscos. Essa espera calculada mantém Israel em constante alerta e demonstra que o Irã é capaz de adaptar suas estratégias de acordo com o contexto global e regional. Assim, a retaliação iraniana contra Israel segue como uma possibilidade latente, mas que depende de fatores externos e internos. A liderança em Teherã continua a calibrar suas ações com base nos desenvolvimentos políticos, econômicos e militares, e a verdadeira pergunta é até que ponto o Irã está disposto a seguir com suas ameaças. A complexidade dessa situação revela o dilema enfrentado pelo Irã: manter uma postura agressiva e correr o risco de um confronto direto, ou agir com cautela para preservar sua posição geopolítica sem comprometer sua sobrevivência a longo prazo. Esses movimentos estratégicos, incluindo o uso de proxies, o apoio ao Hezbollah e o monitoramento cuidadoso da política americana, revelam uma complexidade que vai além do simples confronto entre duas nações. No fim das contas, o Irã sabe que qualquer ação mal calculada pode desencadear uma resposta intensa de Israel e dos Estados Unidos, o que torna sua postura atual uma mistura de ameaça e contenção, esperando o momento ideal para agir ou para recuar, dependendo dos desdobramentos no cenário global.